Queridos amigos, queridos irmãos, amigas, irmãs, companheiros espíritas, que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz e que a nossa fala, de alguma maneira, possa contribuir para a continuidade das reflexões que vêm sendo feitas em torno da obra O Céu e o Inferno, em torno da vida futura, em torno da nossa vida de relação. Freud, o pai da psicanálise, embora sendo um pensador materialista, ateísta, por entender que a ideia de Deus era uma projeção da ideia e do sentimento que trazemos internalizado da relação com o nosso próprio Pai, logrou escrever uma obra muito atual, a obra O Mal-Estar na Civilização, escrita nos anos 20 do século passado. E nessa obra, Freud vai dizer que o sofrimento nos chega de diferentes direções. O sofrimento nos chega através dos fenômenos da natureza, que nos acostumamos a estudar em O Livro dos Espíritos com o nome de flagelos destruidores. Que esses fenômenos, de alguma forma, testam a nossa resistência, testam a nossa saúde, a nossa sanidade, a nossa imunidade. Mas são fenômenos, todos eles passageiros, suportáveis, mas que de alguma forma nos aproximam, porque sob os escombros de um prédio, de uma edificação, aquele homem orgulhoso, preconceituoso, aceita a mão estendida de um que tenha uma condição social, financeira, que não tenha a sua mesma etnia, a sua mesma raça, aceita essa mão estendida em seu socorro, em seu benefício. Os flagelos destruidores concorrem para o nosso crescimento, para os resgates individuais, para os resgates coletivos também. E tem um propósito. Temos estudado isso em O Livro dos Espíritos. Mas para Freud, o sofrimento nos atinge de uma segunda origem ou de um segundo modo. O sofrimento vem do nosso próprio corpo, dada a sua fragilidade. Uma simples bactéria, um vírus, uma bala perdida, um corte que gere um sangramento sem a possibilidade de um estancamento, conspira contra a nossa existência e ceifa a nossa vida, por mais vigorosa que ela possa ser. Então, a fragilidade do nosso organismo nos predispõe ao adoecimento, porque saúde plena, integral e total, apenas Jesus Cristo a possuía. Todos nós estamos, como se diz na gíria, correndo atrás do prejuízo. E nenhum de nós tem uma saúde que permanece o tempo inteiro a mesma, mesmo porque a vida é marcada por uma constante impermanência. E todas as vezes que tentamos congelar, cristalizar, momentos que por si só são passageiros, são efêmeros, sofremos. Às vezes ela diz para ele: você já não me ama mais como amava há 10, há 20 anos passados. E ela expressa uma verdade. Só que ela se esquece de que ela também já não o ama da mesma maneira como amava há 10, 20 anos atrás. Porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, vão tomando outra tonalidade. Vamos agregando experiências, vamos vivenciando coisas que até então não eram experienciadas. Daí o pensador pré-socrático Heráclito ter dito que um homem não se banha
2 vezes nas mesmas águas de um rio, e Lulu Santos e Nelson Motta terem escrito a música como uma onda, dizendo que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. A impermanência, quando não aprendemos a decodificar as suas lições, quando não aprendemos a lidar com a transitoriedade das coisas, sobretudo com relação à saúde do nosso corpo, tende a nos fazer sofrer. E Freud assinala uma terceira causa, que ele vai chamar de relações sociais. Apesar de materialista e ateu, ele expressa uma grande verdade nesta obra. Porque nas relações interpessoais ferimos e somos feridos. Tenho por hábito dizer que ninguém nos faz feliz, nós nos fazemos felizes. Eu posso contribuir para que ela se faça feliz. Ela contribui para que eu me faça feliz. Porque a felicidade é uma conquista, não é uma dádiva, não é uma concessão. A felicidade baseada na consciência tranquila, na posse do necessário e a fé nos dias do porvir, é uma decorrência de um esforço interno para desvelar aquilo que é capaz de me trazer alegria de viver. E quando acreditamos que isso vai chegar num determinado momento como dádiva, tendemos a nos frustrar. As grandes expectativas geram grandes frustrações. Claro que quem trabalha precisa receber. Quem ama deseja ser amado. Quem lê deseja aprender. Quem faz um curso deseja ampliar os seus horizontes intelectuais. Não há como vivermos sem qualquer expectativa. Mas as grandes expectativas respondem pelas grandes frustrações. Nas relações interpessoais, a começar pela relação marido e mulher, que é uma relação entre dois seres tão distintos, como falávamos no debate na parte da manhã, muitas das vezes ele prioriza o casamento, ela prioriza a maternidade. Às vezes os dois priorizam a paternidade e maternidade, e o casamento fica em segundo plano. Outras vezes priorizam o casamento e os filhos ficam em segundo plano. Harmonizar essas diferenças não é coisa fácil. Normalmente se passam muitos anos de atritos, de dificuldades de entendimento, até que consigamos estabelecer um objetivo ou um conjunto de objetivos que sejam comuns à relação conjugal. A conjugalidade não é uma coisa fácil. Dona Laura escreveu no livro Nosso Lar, de André Luiz, Dona Laura disse a André Luiz, melhor dizendo, que a esmagadora maioria de relações na face da Terra são relações de provas e de expiações. Há um amigo que diz assim: ninguém compra um kitnet esperando habitar um duplex. E às vezes nas nossas relações conjugais, nós adquirimos uma kitnet e esperamos que o outro faça o papel de casa duplex ou triplex. Virá a frustração. Porque quando nos casamos, fazemos uma troca da pessoa ideal, que está na nossa cabeça, pela pessoa real. E a real pode ser muito melhor do que nós idealizamos, mas pode ser muito pior também. É na convivência, naquilo que Dona Laura chama de casar-se todos os dias, que efetivamente vamos aparando essas arestas e tentando diminuir o número de espinhos para que prepondere as flores em termos quantitativos e qualitativos. Então não é fácil promover este ajuste. Há um psicólogo americano, John Gottman, que chega a dizer que existem 3 tipos de relações. As relações de evitação, em que não falamos, não temos DR, não discutimos absolutamente nada, são as relações de evitação. Temos as relações voláteis,
que se assemelham a esses líquidos que se evaporam com muita facilidade. São relações que começam e terminam rapidamente, relações efêmeras, descartáveis. Se não der certo, a gente separa, sem percorrer todas as etapas possíveis, no sentido de tentar, no sentido de inovar, de sermos criativos. E as relações de validação, em que efetivamente, sem buscar agulha no palheiro, a gente tenta se ajustar, a gente tenta se conhecer, tenta comer alguns quilos de sal juntos. Mas é óbvio que nós não sofremos apenas pelas relações conjugais. Se um amigo, de alguma forma, nos desaponta, pronto, ou nos melindramos, ou nos afastamos. Chico Xavier tem uma frase que a mim, particularmente, me agrada muito, que junto ao perdão aos inimigos, deveríamos perdoar também os amigos. Porque sempre vamos nos equivocar. De alguma forma vamos ferir e vamos ser feridos, como naquela parábola, naquela pequena história dos porcos espinhos que viviam numa região gelada e viviam se atritando, mas se um deles se separasse do outro, morreria de frio. O que estava dentro da caverna, porque viviam dentro de uma caverna, padeceria o frio, e o que fosse lá para fora congelaria. Como resolver essa equação? E tiveram que chegar num consenso, num acordo, para permanecerem juntos. Mas olha, todas as vezes que eu soltar os meus espinhos em você, não é porque eu desejo lhe ferir, é simplesmente porque é o meu mecanismo de defesa. E às vezes, sem desejar, impulsivamente, instintivamente, eu posso lhe ferir. Ok, eu vou relevar, mas não se esqueça que eu também sou um porco-espinho. E, naturalmente, soltarei os meus espinhos em cima de você. E com base na compreensão, na relevância mútua, se estabelece uma reciprocidade em nossas relações interpessoais. Quando pensamos em termos de resiliência, podemos dizer que é um termo originário da física e que vem nos informar que todas as vezes que um determinado objeto que possui uma estrutura, uma constituição específica, se vê tangido, tangenciado ou modificado, ele tem a capacidade de voltar ao seu estágio ou estado primitivo. Um elástico, por exemplo, se esticarmos, estendermos um elástico, o máximo que ele nos permita ser esticado, se soltarmos, ele voltará. Se for um elástico resistente, se não se arrebentar. A borracha tem essa propriedade. Certos metais também. Por isso esse conceito se origina da física. Mas quando pensamos em termos psicológicos, no conceito de resiliência, os apresentadores já nos disseram aqui, antes de começarmos a falar. É a capacidade de resistir aos traumas, aos choques. Essa é a segunda geração do conceito de resiliência. Porque uma terceira vem nos informar que a resiliência é a capacidade de se antecipar aos traumas. Como que alguém que não tem a onisciência, que não tem a capacidade de prever o futuro, pode se antecipar a um choque, a um trauma? Isso só é possível se nós estivermos nos trabalhando no dia a dia da nossa existência. Se estivermos procurando ser mais flexíveis. E vamos ver as características das pessoas resilientes mais adiante. Essa flexibilidade é que vai nos permitir ter essa postura proativa, nos antecipar a certos acontecimentos. Até quando pensamos na morte. Gilberto Gil tem uma canção em que ele diz que não tem medo da morte, mas ele tem medo de morrer. Parecem coisas idênticas, mas o morrer é o passamento que Allan Kardec estuda. É a transição, é a perturbação. E a morte é o produto final. Lembrando o espírito Manuel Filomeno de Miranda,
no livro Temas da Vida e da Morte, quando nos diz que morrer é ter o fluido vital esgotado. Mas a desencarnação é o processo de desligamento dos laços fluídicos que unem o perispírito ao corpo físico. Daí se dizer que muita gente morre, mas não necessariamente desencarna, ou pelo menos não imediatamente desencarna. A morte é um fenômeno muito curioso, e para lidar com ela a gente precisa dessa flexibilidade. Uma pessoa me pediu, pelo amor de Deus, que eu não conte essa história mais uma vez, mas eu vou contar. É uma história verídica que ocorreu comigo e com um aluno, porque algumas pessoas certamente ainda não ouviram essa história. E as que já ouviram terão a bondade e a paciência nesse instante. Trabalhava numa universidade e estávamos lecionando uma disciplina pedagógica para o curso de formação de professores. E no primeiro dia de aula, havia muitos alunos do curso de matemática. Feita a chamada, um deles estava ausente. E alguém me disse assim: professor, quando fulano vier às suas aulas, toma muito cuidado. Eu falei: mas por quê? Cuidado por que razão? Porque ele é um sujeito muito perigoso. Ele trabalha numa funerária e quando ele olha para a gente, ele já sabe a medida, professor. E eu pensei, apesar de todo o espiritismo que a gente julga ter na cabeça, que não seria nada agradável ser fitado por aquele par de olhos. Mas na aula seguinte ele estava lá. E de fato ele começou a me fixar muito. E eu disse para ele: você, por favor, pode assistir às nossas aulas de lado. Você não precisa me olhar de frente. Olhe pelo rabo do olho, pelo canto do olho, que vai ficar tudo bem entre nós. E ele então riu e começamos a conversar nos intervalos. Ele, de fato, trabalhava numa funerária e me disse assim: professor, sabe qual é meu passatempo quando faço pequenas viagens com a minha esposa? Eu, não. Visitar cemitérios. E visito porque esse é o meu ganha-pão. Mas a sua esposa lhe acompanha? Não, ela fica no quarto do hotel ou vai conhecer os pontos turísticos da cidade que a gente está conhecendo. E eu vou visitar os cemitérios, as capelas, ver a arquitetura dos túmulos e tentar imaginar alguma coisa que alimente a minha criatividade, porque eu vivo disso. E conversa ia, conversa vinha. Ele me disse que tinha acabado de fazer 2 cursos. O primeiro deles, maquiagem de defunto. E o segundo, manequim de caixão. E me trouxe as fotos. Ele com uma camisa estampada, florida, estilo havaiano. Sei que você gosta muito de camisas estampadas, Alberto, mas por favor. Ele com camisa de time de futebol, uniforme, com chuteira e tudo. Eu falei: mas alguém pede para ser enterrado assim? Professor, é a última vontade do morto. Ela tem que